Então, sejam todos muito bem-vindos aos nossos amigos que nos acompanham pelo nosso Instagram também e aos demais que assistirão esse momento através do nosso YouTube ou do nosso Instagram. Gostaria de pedir que colocassem o celular no silencioso, pois o silêncio também é uma prece. E hoje, de modo muito especial, eu gostaria de dizer para vocês que amanhã começa oficialmente os nossos encontros da Juventude Espírita Irmã Sheila. E é tão importante termos os nossos jovens envolvidos com alguma atividade religiosa, seja ela qual for, porque Deus ele nos proporciona transformações em nossas vidas. Quando a gente tem esse sentido religioso em nossas vidas, a gente percebe o quanto que isso melhora o nosso coração. E se a gente está aqui hoje buscando se sentir melhor, e por que não trazer os nossos jovens para cá para que eles também encontrem essa melhoria? Se vocês observarem, toda semana vocês vão ver a Mãe, a Bia, a Amanda, a Camille, agora a Bianca, o Enzo, todos aqui envolvidos com as atividades. E eles com certeza são hoje jovens do bem, porque estão todos empenhados em uma causa do bem, envolvidos nos projetos sociais dessa casa. Então, nosso apelo hoje é para que os corações sejam sensibilizados, para que os jovens possam vir a esta casa receber também esse nutriente divino, que é a palavra de Jesus, que são as reflexões do Evangelho. Aliás, nosso tema amanhã será sobre a providência divina, para que nós possamos aprender como é o agir de Deus em nossas vidas. E além disso, nós temos a evangelização infantil, que acontece hoje concomitante com as palestras, às 17 horas, que a gente também pode trazer nossas crianças para participar, para também obter esses benefícios maravilhosos. Além disso, nós temos vários outros grupos de estudos, e todos eles começarão nesse mês de fevereiro. Nós temos estudo do livro A Gênese, da obra Evolução dos Mundos, da obra de Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz, que é da série psicológica. Nós temos também o estudo do livro Pão Nosso, online pelo Instagram. É só a gente se informar na recepção e escolher o curso ou o estudo que mais nos agrada. Nós também temos para manter essa casa o lanche, a livraria. Então, dessa forma também vocês podem nos ajudar com os custos de aluguel, as despesas de água, de luz. E para que a gente possa começar a se sintonizar com as energias do alto, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A mensagem diz o seguinte: não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. E esse texto, ele já é um convite para a nossa prece. Então, que nós possamos, quem se sentir à vontade nesse momento, fechar os nossos olhos, mentalizar no nosso campo mental o rosto sereno do nosso Mestre Jesus, rogar a Ele que nesse momento possam envolver os nossos corações com as inspirações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a transformação de nós mesmos. Jesus amigo, hoje nós te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui na Tua seara, partilhando nesse momento o pão do Teu Evangelho, que nutre e sacia o nosso ser. Que as palavras benditas que sairão da nossa irmã Clara possam ser inspiradas pelos Espíritos amigos que aqui estão, para que sirvam de medicamento para as nossas almas, consolo aos nossos corações, ânimo para que nós possamos seguir essa jornada da vida. Que Jesus possa também nos tornar nessa tarde de hoje
receptíveis à mensagem do bem. Permaneça conosco, Mestre amigo, hoje e sempre. Nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Ana Clara, terá como tema Conhece-te a ti mesmo. Seja bem-vinda, Caína. Muito boa tarde a todos, aos nossos irmãos que nos assistem de casa, aos encarnados, desencarnados que se encontram aqui nesta tarde. A proposta de hoje foi um tema, acho que um tanto debatido por todos nós, ou se não tanto, pelo menos ele deveria, ser debatido e sempre refletido, que é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Essa é uma máxima não jovem, muito pelo contrário, é um ensinamento muito antigo, que denota, inclusive, ali até um período antes de Cristo. E é justamente esse período que vai nos servir de embasamento hoje para a nossa conversa inicial. Sócrates foi um grande filósofo e nós não poderíamos conversar sobre autoconhecimento sem citá-lo. Inclusive, Chico diz que Sócrates foi um grande ministro de Jesus. Kardec diz também que ele foi aí o precursor da nossa doutrina espírita. Então, essa é uma figura não tão importante assim, a gente não dá o devido valor a ela, principalmente porque a gente vê ali na escola, ou se não na escola, a gente vê na faculdade, e a gente passa pelos ensinamentos dele como algo a ser deixado de lado, até mesmo por ser um conteúdo muito antigo e não nos refletir a realidade dos dias de hoje. Mas, muito pelo contrário, eu vou mostrar para vocês hoje que esses ensinamentos dele vão nos servir bastante. E é nesse momento que eu trago uma reflexão. Sócrates foi condenado, à sua época, por estar incitando os jovens. Foi bastante salutar aqui o convite da Tamires aos jovens, justamente porque foi essa pessoa, Sócrates, que começou a incutir, começou a colocar na cabeça dos jovens ideias novas. Ele falou para essas pessoas, a juventude, que era preciso pensar para além ali do que elas estavam vendo, era preciso refletir. Era preciso refletir não só sobre o mundo, mas sobre nós mesmos. Era preciso refletir sobre quem nós éramos. E aí, quando ele foi julgado, um de seus argumentos utilizados na defesa foi justamente a sua vida inteira. Quando ele foi visitar o oráculo de Delfos, que é como se nós estivéssemos hoje aqui no oráculo, todas as pessoas da Grécia Antiga visitavam uma pessoa que era muito espiritualizada, que ia dizer para ela o que poderia acontecer, o que ela deveria fazer. Quando Sócrates visitou esse local, ele foi recebido com uma mensagem. Ele foi recebido dizendo, o oráculo de Delfos disse que ele era o homem mais sábio da Grécia Antiga. Você é o homem mais sábio da Grécia Antiga. Essa história que eu vou contar para vocês serviu justamente para a defesa dele. E ele não concordou com isso. Ele falou, longe disso. Como é que eu sou a pessoa mais sábia da Grécia? Eu não concordo com isso. E por não concordar com isso, eu vou atrás de provar o contrário. Vejam bem, ele estava recebendo um elogio, mas ele, não satisfeito com aquele elogio, procurou provar o contrário. E esse convite que ele está nos fazendo hoje. Que a gente não aceite as coisas simplesmente porque os outros estão nos dizendo. É preciso nós provarmos aquilo mesmo, ainda mais quando nos diz respeito. Então ele foi conversar com um grande general. As posições da Grécia Antiga eram sempre do exército, da agricultura e da política. Esses eram os principais, as principais profissões, na verdade as únicas, mais importantes. E aí, conversando com o general, ele
muito bom em política. Então Sócrates percebeu que, para além de ser muito bom em guerra, aquele general também era muito bom em tantas outras coisas e se dizia ser bom em tantas outras coisas que não eram ali afetas, que não eram do seu ofício. A agricultura não era do ofício do general. A filosofia não era o ofício de um general, mas ele se dizia ser bom naquilo. Então, Sócrates resolveu conversar com um agricultor. E o agricultor se diz ser muito bom no plantio, mas também dizia saber muito sobre política, muito sobre filosofia e muito sobre guerras e estratégias. Ele foi conversar então com um político. E pasmem, esse político também disse ser muito bom em política, claro, era a área dele, mas também muito bom em agricultura, mas também muito bom em estratégia. Depois de todas essas conversas, porque o método para se chegar ao conhecimento, segundo Sócrates, era a dialética. A dialética nada mais é do que o diálogo. É conversando que nós aprendemos. O outro tem muito a nos oferecer, seja para dar exemplos positivos do que devemos seguir, seja para dar exemplos negativos do que nós não devemos fazer. Depois de tanta conversa, ele percebeu que, de fato, o que ele queria provar, ele não conseguiria. Delfos, o oráculo, estava certo. Aparentemente, ele era a pessoa mais sábia da Grécia. Não porque tudo sabia, mas porque ele sabia o que ele ignorava. Ele sabia que não sabia sobre agricultura. Ele sabia que não sabia sobre filosofia na sua completude ou estratégia. Ele sabia o que ele não sabia, porque ele sabia que ignorava aquele conhecimento. Ele estava provando uma teoria, ele se dedicava unicamente àquela teoria, àquele diálogo. Como é que ele ia saber do plantio, tal qual o agricultor sabia? Como é que ele ia saber da guerra, tal qual o general sabia? Então ele, na sua humildade, sabia que não detinha todos esses conhecimentos. Mas os outros diziam saber. E aí que estava a verdadeira sabedoria de Sócrates. A frase que ele diz e que é tão famosa não é só sei que nada sei. É eu sei o que eu ignoro. Porque se Sócrates não soubesse de nada, e se ele tivesse afirmado isso, na verdade, ele estava negando toda a sua teoria. E a sua teoria era o contrário. Ele estava dizendo para todos nós que nós detínhamos o conhecimento. Era só preciso que nós fôssemos atrás, que nós conversássemos. O agricultor tem o mesmo conhecimento que o general, que tem o mesmo conhecimento que o filósofo, que tem o mesmo conhecimento que o político. Todos eles detinham a mesma capacidade de aprender a verdade, de buscar o conhecimento. Ele não fazia essa distinção. Mas ele dizia que cada um buscava a sua especialidade, que cada um buscava o seu interesse. Era claro que um agricultor ia saber muito mais sobre agricultura do que guerra. Consequentemente, um general saberia muito mais sobre guerra do que sobre agricultura. E não por isso o general era mais inteligente que o agricultor. Tem um episódio, inclusive, que ele conta que, conversando com o agricultor, ele fez com que aquele agricultor deduzisse o teorema de Pitágoras numa conversa sobre terras. Porque ele disse que nós todos detemos em nós o conhecimento. Nós todos detemos em nós a semente para buscar a verdade. Nós todos temos essa capacidade. O agricultor é capaz de conhecer o teorema de Pitágoras, assim como o filósofo é capaz de conhecer o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, gente, é uma fórmula matemática, não tão simples, mas que ele fez com que um agricultor que nunca tinha estudado formalmente conseguisse ali chegar à dedução. E aí, além desse método dialético, ele deu outro nome também para a sua teoria, que era a maiêutica de mãe, de parir o conhecimento. Ele dizia que todos nós éramos capazes e somos capazes de parir esse conhecimento, porque o conhecimento está em nós.
todas nós mulheres nascemos com a capacidade de gerar uma vida. Pelo menos a gente sabe que biologicamente essa é uma regra, mas existem exceções. E até a nossa doutrina espírita explica o porquê dessas exceções. Muitas vezes nós não poderemos ter filho nessa vida, mas em outras vidas nós já podemos aí nutrir uma outra vida, assim como nas próximas nós poderemos ser capazes. Porque quando a gente fala de biografia humana, numa perspectiva do Espiritismo, é muito complexo. Eu, Ana Clara, não sou só essa jovem de 25 anos. Quando a gente está aqui no processo de aprendizado do Espiritismo, a gente observa que eu já errei por muitas outras vidas. Provavelmente, é quase certeza que errarei por muitas vidas além dessa que eu estou vivendo. Então, esse processo, e aí que entra a primeira dica para a nossa conversa de hoje, é que o autoconhecimento, ele é um processo. Conhecermos a nós mesmos é um processo. Até mesmo porque se não fosse um processo, se fosse algo que nós poderíamos aprender em uma única vida, nós teríamos que mudar ali a primeira questão do Livro dos Espíritos, que diz que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Se nós soubéssemos de tudo na vida em uma única vida, a questão teria que mudar, porque a inteligência seria Deus e nós. Nós teríamos a capacidade aí de aprender tudo, tal qual Deus tem a capacidade de aprender tudo, só por ser Deus. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter consciência do processo. O processo pode ser dolorido, o processo pode ser longo, mas essa consciência de que teremos a oportunidade de melhorarmos a nós mesmos é que vai aí, talvez, dar-nos o ânimo necessário para continuarmos. Porque se naqueles dias em que eu me vi muito atordoada, sem chão, se eu não soubesse que eu teria o amanhã, e quando eu me refiro ao amanhã, eu não digo só amanhã, domingo. Eu me refiro também à oportunidade de outras vidas. Mas não é porque eu sei que o autoconhecimento é um processo que eu não devo me dedicar agora. Porque é uma dedicação sempre gradativa. E aí, quando eu me propus a conversar com vocês sobre essa temática, eu falei assim, vou retornar assim, lá à antiguidade, porque é importante que a gente conte a história das coisas. E é importante que a gente também saiba o significado das palavras, ou pelo menos a origem delas. A origem da palavra conhecimento, né, do grego gnose, existe uma palavra específica para conhecimento. Existe uma palavra específica para opinião. E existe uma palavra específica para julgamento. Gnose é conhecimento, doxa é opinião e crino é julgamento, de criminal mesmo. Se para cada uma dessas ações existe uma palavra, quer dizer que elas são diferentes. Conhece-te a ti mesmo não significa julga-te. Conhece-te a ti mesmo não significa opine. Hoje nós temos opinião formada sobre tudo, sobre todos e sobre nós mesmos. Hoje eu consigo opinar que eu sou uma pessoa desleixada, que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu sou uma pessoa que não tem capacidade para aprender uma matemática, ou uma pessoa que não tem capacidade para economizar dinheiro, ou uma pessoa que não tem capacidade para enfrentar as mazelas da vida. E aí, quando a gente opina sobre nós mesmos, a gente ainda opina negativamente. Porque é muito
boas qualidades. A gente não consegue dizer, eu hoje consegui vencer todas as intempéries que a vida me mostrou. Eu hoje consegui acordar mesmo diante de tantas dificuldades. Eu hoje consegui vir ao centro, mesmo com tantos outros convites materiais que me poderiam fazer mais feliz, mas uma felicidade momentânea. Hoje eu escolhi vir aqui às 3 da tarde para participar de um momento de cura de vibração. Mesmo no sol, mesmo sendo sábado, mesmo tendo tantos outros afazeres em casa. A gente não fala isso, a gente fala, não, eu estou indo lá porque eu sou ruim, porque eu preciso melhorar, porque minha vida está ruim, porque minha família está doente ou porque eu estou doente. A gente não consegue validar os nossos esforços. Mas o autoconhecimento não é julgamento. O autoconhecimento não é opinião. Então, vocês podem estar se perguntando, quem é essa pessoa para falar de mim? Se nem sabe o meu nome, se nem sabe das minhas dificuldades. Quem é essa moça ali na frente, sem saber da missa metade? Sem saber das dificuldades que eu enfrento, sem saber das dores que eu carrego. Mas é uma letra de música, se não me engano, Caetano. Cada um de vocês sabe a dor e a alegria de ser quem se é. Eu não vou tirar isso de vocês, não estou dizendo para que vocês deixem as dores de lado, ou deixem as alegrias de lado. São essas dores e essas alegrias que fazem vocês serem quem são. O propósito aqui é algo mais difícil ainda. Não é saber quem vocês são, é saber quem vocês estão se recusando a ser. O autoconhecimento não é sobre quem nós somos, é sobre quem nós estamos deixando de ser. Quem vocês deixaram de ser hoje e quem vocês estão deixando de ser amanhã. Eu pergunto isso porque Allan Kardec diz pra gente, nos ensina, que nós temos o germe divino. Nós temos no nosso DNA a divindade, que é Deus. Nós somos filhos de Deus. Quando nós temos essa ciência, quando nós temos essa consciência, melhor dizendo, a gente começa a perceber que nós estamos fadados não à morte, mas ao triunfo. O fim da nossa existência não vai ser os 7 palmos abaixo da terra, mas vai ser a comunhão com Jesus. Autoconhecimento não são palavras bonitas. Autoconhecimento, será que é teoria? Autoconhecimento, será que é falar sobre Sócrates, ou sobre maiêutica, ou sobre dialética, todas essas palavras difíceis? Não, autoconhecimento é sobre você vencer as suas próprias agruras, as suas próprias dificuldades. Não dificuldades materiais, mas dificuldades morais. Quantas vezes eu me vi deixando de lado o conhecimento, a palavra de Jesus, ou quantas vezes eu faltei aqui porque escolhi viver outras coisas, porque escolhi um caminho mais fácil. Eu deixei de ser quem eu podia ser. E aí isso de estarmos deixando de ser quem nós deveríamos ser, abre espaço para que a gente então pense em
um exercício. Como nós deveríamos, então, viver os nossos dias nessa busca aí para o autoconhecimento, para a melhoria de nós mesmos. Volto. Aqui a discussão não é sobre quem vocês são, mas quem vocês estão deixando de ser. Numa dessas conversas que eu tive, trazendo para um exemplo mais real, trazendo para o meu exemplo, o exemplo do meu irmão, quando eu conversei isso com ele, nossa, Ana, realmente saber quem eu estou deixando de ser é mais importante do que quem eu sou hoje, porque quem eu sou hoje não é uma pessoa que eu me orgulho muito, mas eu tenho a oportunidade de me orgulhar da pessoa que eu poderei ser amanhã, porque os meus dias não acabaram, eu ainda tenho a oportunidade de ser uma melhor pessoa. E aí quando a gente vem pra cá, a gente se compara, a gente quer ser que nem a Adriana, a gente quer ser que nem a Tamires, a gente quer ser que nem elas. Mas não é esse o propósito. Jesus nos deu muitos presentes. Um deles é o livre-arbítrio e o outro é a singularidade. Cada um de nós tem as qualidades necessárias para tocar o coração das outras pessoas. A Tamires tem a forma dela, a Adriana tem a forma dela, o Enzo tem a forma dele. Cada um de nós tem uma forma diferente de ser, de tocar os corações e de nos melhorarmos. O objetivo não é a comparação, o objetivo é até mesmo buscar um exemplo. Eu vejo aqui, acho que o nosso colega já foi preceptor, não sei, em fisioterapia. Um preceptor é um guia, é um modelo, é um exemplo a ser seguido por outros profissionais. Mas o objetivo dele não é que os alunos dele o imitem. Porque a cópia nunca tem o valor do original. Se nós quisermos ser a Adriana, nós não conseguiremos. Porque ela é original. Nós seremos cópia. Nós poderemos seguir o exemplo dela. Nós poderemos seguir o exemplo de Jesus. Nós poderemos seguir o exemplo do Evangelho. Nós poderemos seguir o exemplo de Allan Kardec. Essas pessoas foram exemplos. Elas não estão pedindo para nós sermos cópias. Então, o processo de autoconhecimento vai muito além de nós sabermos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Ele significa, na verdade, saber que nós temos em nós todas as potencialidades necessárias para alcançarmos a vitória. Ana Clara, é muito difícil acreditar nisso. Assim como meu irmão já chegou para mim dizendo que não tem muito orgulho da pessoa que ele é hoje, isso não sendo a realidade para mim, porque, muito pelo contrário, eu como irmão me orgulho muito da pessoa que ele é, mas a gente não consegue se ver com os olhos dos outros. A gente se vê com os nossos olhos são julgadores. Os nossos olhos são os piores juízes que existem. E o julgamento é muito perigoso porque ele é uma via de mão dupla. Se eu me julgo muito, eu também julgo o outro na mesma proporção. E aí, eu estava falando da dificuldade de acreditar que nós temos essa potencialidade. E eu digo isso porque outro exemplo dentro de casa. Quando eu preparava essa conversa, eu me lembrava muito dos exemplos justamente das palestras da Tamires e da Adriana, que traziam sempre a sua família, porque é muito mais fácil a gente realmente aprender com um exemplo mais real do que voltarmos a Sócrates, a Grécia Antiga, século 5 a.C. E aí, conversando ainda sobre autoconhecimento, eu conversei com a minha prima, ela falou: Ana, mas isso que você está me dizendo não me conforta de jeito nenhum. Porque se eu tenho todas essas potencialidades, eu vou ter que fazer por mim mesma, e eu não estou com força suficiente de fazer por mim. Eu sei que eu posso.
mas eu não estou conseguindo. Eu sei que eu tenho as ferramentas, mas eu não tenho a coragem para iniciar. Então, quando você me fala isso, eu fico mais angustiada, porque eu sei que está nas minhas mãos, só que as minhas mãos estão falhando. E aí, quando ela me disse isso, eu chorei. Eu chorei porque eu pensei, o que eu posso falar para ela então? Eu achei que o que eu estava falando era o conforto de dizer, você tem as potencialidades, eu vejo o potencial em você. Aí ela falou que não, isso era mais angustiante ainda. Como é que você está dando a responsabilidade para mim, que não estou vendo saída? Como é que você está dizendo que é só eu que vou conseguir? Como é que você está dizendo que Deus não vai interceder por mim? Que os espíritos não vão interceder por mim? Como é que você está me dizendo que eu vou ter que me esforçar? Que eu vou ter que estudar? Que eu vou ter que me dedicar? Que eu vou ter que ter disciplina? Ana Clara, isso não é bom. Isso não é bom. E então, eu, na minha ignorância, não tive resposta naquele momento. Eu só consegui chorar, porque eu não sabia o que dizer para confortar. E ainda me senti culpada por ter angustiado mais aquele serzinho que tanto amo. Foi então que eu, nos estudos, encontrei uma resposta com Joana de Ângeles e com Santo Agostinho. Eles não trouxeram uma resposta tão positiva assim também não. Eles afirmaram que sim, é difícil. É difícil porque não é a primeira vez que nós estamos tentando. Nós já estamos tentando há muitos milênios. E nós nos criticamos e trazemos conosco todas as falhas de vidas passadas. Todas as falhas dessa vida. Todos os dias que nós perdemos. E aí a gente começa com um sentimento de culpa. Eu me culpo pelos meus erros, eu me culpo pela falta de iniciativa, eu me culpo pela minha falta de coragem. Eu me culpo. E aí eles disseram, é preciso mais uma ação, mais um exercício. Sempre é preciso que a gente saia do estado estático, que a gente saia do estado que nós estamos em busca de algo melhor. Realmente, o estado em que nós estamos, é preciso que nós tenhamos um pouco de coragem, ou se nós não temos coragem, que a gente peça o auxílio de alguém, para que junto conosco mude os nossos pensamentos. Joana de Ângeles nos ensina que é preciso fazer uma higienização dos nossos pensamentos. Nós precisamos limpar os nossos pensamentos. Está difícil? Continuará difícil se nós não mudarmos o nosso pensamento. Nosso pensamento deve sempre estar voltado aos céus. Ela fala, nós precisamos de preces. E qual vai ser o seu remédio? O seu remédio vai ser justamente saber e ter a certeza, isso não é meia verdade, isso é uma certeza absoluta de que você será um vitorioso. Você vencerá. Mais dias, menos dias, você vencerá. Então, com a certeza de que nós venceremos, é preciso que nós mudemos os nossos pensamentos. Eu vou conseguir, hoje eu não consegui, mas eu vou conseguir. Porque Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade. Então, ela me ensinou, e é o que eu procurei passar, é que é preciso que nós saibamos que nós seremos vencedores. Quem hoje aqui
que já se imaginou um vencedor? Ou quem hoje tem a certeza que vai vencer na vida? Posso falar para vocês. Todos os dias eu duvido de mim mesma. Não é fácil também saber que nós venceremos. É muito difícil. Mas é isso que a doutrina nos ensina. É isso que Jesus nos ensina. A vida dele foi exemplo de que não foi um mar de rosas, muito pelo contrário. Mas mesmo diante de todas as dificuldades, ele conseguia manter os seus pensamentos positivos. Porque a felicidade é um estado mental, não é um estado material. A felicidade está em nosso espírito, que comunga diretamente com Deus. Então, o tratamento que vocês estão fazendo hoje já é um passo gigantesco para vocês mudarem a mentalidade de vocês. Para vocês saírem daqui sabendo, eu sou semente divina. E logo mais eu serei um tronco benfeitor. Eu sou incompleta, mas logo mais eu vencerei. Eu sou falha e está tudo bem, porque outra coisa que eu aprendi aqui, e não faz muito tempo que eu estou aqui, mas todo dia aqui é um aprendizado novo, todo dia aqui é um remédio novo. Um dos grandes remédios que tive aqui foi justamente saber que nós temos muitas oportunidades até chegarmos de fato ao nosso potencial máximo. É difícil, mas é preciso que a gente coloque em nossa mente a sementinha de que nós somos vencedores. Se nós não estamos conseguindo enxergar hoje a vitória, é porque nós estamos ainda num processo, porque autoconhecimento é processo, ele não é estanque, ele não é uma pílula que você consome e logo então vai saber de toda a matéria de Jesus. Não, ele é um processo de amor. A fé aqui ensinada não é uma fé irrestrita, não é aquela fé que você tem que não duvidar de absolutamente nada, aquela fé que move montanhas. Nós sabemos que essa fé é muito difícil de alcançar porque nós estamos em um mundo de provas, nós somos ainda falhos, incompletos. Como é que eu posso exigir de vocês essa fé irrestrita? Como é que eu posso pedir para vocês que vocês tenham fé em dias melhores de uma forma incondicional? Não é esse o objetivo. A fé, segundo o Espiritismo, a fé codificada por Allan Kardec é uma fé raciocinada. Ela se aprimora, ela aumenta, mas ela também falha. E esse processo de falha é justamente o momento que vocês têm que fazer um outro exercício. Não é julgamento. Se não é julgamento, é perdão. Vocês têm que perdoar as falhas de vocês. Com auto-perdão é que vocês conseguirão também alcançar toda a sua potencialidade. Porque é com perdão que eu vou parar de julgar o outro. Porque eu vou perdoar a mim mesmo. Perdoar as minhas falhas, perdoar as minhas quedas, perdoar os meus erros, perdoar a minha humanidade. Nós não somos perfeitos e neste plano nós não encontraremos alguém perfeito. Porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para sermos quem nós estamos recusando há milênios de anos de ser.
Será quantas vidas nós tivemos já? Quantas oportunidades nós já tivemos para fazer boas escolhas? Essa é mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Não para ser quem nós estamos sendo hoje, mas para alcançarmos o máximo da nossa potencialidade. Ana Clara, o que seria o máximo? O máximo é a comunhão completa ali com Jesus. O máximo é nosso encontro com Ele, que esse é o objetivo. Tal qual o catolicismo, que é a ressurreição, de nós encontrarmos junto do Pai, junto de Jesus. Aqui é o objetivo é o mesmo, nós encontrarmos esse plano, onde nós podemos ser aquelas pessoas que auxiliam, ao invés daquelas pessoas que precisam de auxílio. Só que ao invés de você, ao final da vida, prestes a morrer, pedir perdão e ter todos os seus pecados perdoados, aqui você precisa aprender, de fato, o que é o arrependimento, o que é a evolução, o que é o autoconhecimento. Não é só com simples palavras ou ali com uma cerimônia que você vai conseguir, de fato, ter essa comunhão. Imagine a gente, na nossa tamanha insignificância, já nessa vida, ter a oportunidade de sentar junto a Deus, junto à nossa Mãe Maria, junto a Jesus. Eu não sei vocês, mas eu ainda me coloco num espaço assim, anos-luz de distância. Pequenez é tamanha, os erros são tamanhos que eu não saberia como me colocar se eu estivesse ali, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ao lado de Maria. Eu sei que eles não estariam se importando com a minha pequenez, com a minha insignificância, com os meus erros. Eu sei que eles não estariam se importando com isso, mas eu não me sentiria realmente honrada em estar ali, senão também pelo meu próprio esforço, e é isso que Ele pede de nós. Ele não pede que nós simplesmente julguemos ou que nós simplesmente perdoemos. Ele pede-nos que também nos esforcemos. Quem vocês podem ser exige esforço. Uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Tudo isso exige esforço. Um amigo melhor. Tudo isso exige esforço. Não é simplesmente perdão, não é simplesmente julgamento. É também autocontenção, autolimitação. A gente precisa ser capaz de conter os nossos instintos, os nossos desejos, para então, de fato, termos ali o alcance e essa comunhão com Jesus. E, continuando, já caminhando, para os finalmente também, eu gostaria de trazer para vocês todo um panoramazinho assim, do que a gente se propôs para o dia de hoje. Primeiro, deixem de lado o pensamento de que o autoconhecimento é sobre quem nós somos hoje. Autoconhecimento, segundo aqui a doutrina, é sobre aquilo que nós não estamos sendo, mas que temos capacidade de ser. A nossa fé, ela realmente não é inabalável. Ela pode fraquejar, mas ela também pode se ampliar. É uma fé raciocinada. Toda evolução, até chegarmos aos dias de hoje, vocês percebam que tem um acolhimento muito maior. Jesus está nos dizendo que acolhe os nossos erros. Allan Kardec coloca, ele diz: tudo bem, nós somos falhos, nós estamos num mundo de expiação, nós estamos num mundo de provas. Todo mundo aqui tem muitos erros, mas nem por isso nós
Não podemos estar tentando melhorar. Tentando sermos pessoas melhores. Tem um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, que é sobre justamente quando Deus criou a luz, terra, no primeiro dia. Depois que criou, viu que era bom. Dessa passagem a gente tira um aprendizado. Depois que a gente faz, é que a gente opina. Depois que a gente age, é que a gente pode dizer se é bom ou não. A gente não pode falar de nós mesmos, nem positivamente, nem negativamente, sem antes nós agirmos. É primeiro fazer, para depois observar se foi bom ou não. E aí, quando perguntado para Santo Agostinho, o que é o autoconhecimento? Ele não queria dar uma resposta abstrata, ele não queria dizer que o autoconhecimento era a reflexão de si mesmo, era saber de suas qualidades, saber de seus defeitos. Não. Ele falou que autoconhecimento para ele era todo dia, ao final do dia, escrever tudo ali, o que ele julgava ter sido bom e ter sido ruim no dia dele. E aí, numa palestra do Haroldo, ele fala assim, então quer dizer que para a gente saber sobre nós mesmos, eu só preciso fazer um inventário de todas as coisas que eu fiz no dia. Só eu escrevendo em tópicos tudo que eu fiz no dia, então, com aqueles tópicos eu vou descobrir quem eu sou. Não, Santo Agostinho, quando nos pede que façamos esse exercício, ele quer nos dizer que o autoconhecimento é um processo relacional. Autoconhecimento é um processo de relações. Quando ele escrevia, eu fiz isso com fulano de tal. Eu deixei de fazer isso para Beltrano. O autoconhecimento pressupõe também que nós saibamos de nossas relações. Eu sou imperativa em relação a quem? Eu sou uma pessoa divertida em relação a quem? Eu sou uma pessoa rancorosa em relação a quem? Quando a gente se compara, a gente sempre está relacionando com o outro. Então, o autoconhecimento também pressupõe que nós façamos esse exercício, que a gente relacione as nossas atitudes com o outro. Então, nos conhecermos é também nós estarmos aí reavaliando as nossas atitudes, sabendo quem está ao nosso entorno, quais são as nossas relações, o que eu fiz hoje e o mais importante de tudo, se eu magoei, maltratei ou fiz o mal a alguém no dia de hoje. Porque se eu maltratei, magoei, fiz o mal a alguém no dia de hoje, eu estou semeando a maldade. E eu vou colher a maldade. Porque o autoconhecimento é também saber como estão as nossas relações. O que eu fiz hoje de bom e o que eu fiz hoje de ruim. Porque na lei de causa, efeito, toda causa tem um efeito, toda causa tem uma reação. E se Deus plantou em nós a semente da divindade, Ele espera que nós alcancemos a divindade. E nós alcançaremos a divindade fazendo mal? Não. Então, essa foi a resposta que Santo Agostinho deu quando perguntaram para ele o que era o autoconhecimento, como chegar ao autoconhecimento. Ele disse, eu faço isso toda noite. Toda noite eu estou lá com o meu caderninho escrevendo o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Aí as pessoas não entenderam o que ele queria dizer. As pessoas começaram simplesmente a anotar e ter um diário debaixo do braço e escrever, eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Ou ter uma agenda consigo para anotar os compromissos que
fez os compromissos de amanhã, mas não relacionava todas as suas atitudes com as outras pessoas. A pessoa que nós devemos procurar ser é justamente a pessoa para quem nós nascemos. Nós nascemos para quê? Nós nascemos para atingirmos a nossa potencialidade máxima, e a nossa potencialidade máxima é a divindade. Deus está em conosco, assim como nós estamos em Deus. Só que, se Deus está em nosso DNA, a genética é muito sensacional, porque ela fala que os genes, eles podem ser ativados e eles podem ser desativados. Todos nós temos a semente da divindade, mas nós escolhemos desativá-la. Então, que no dia de hoje, nós recebamos um convite de ativar novamente as nossas potencialidades. As potencialidades que já estão conosco. A gente se preocupa muito com o passado, mas a gente não pensa que o amanhã está no hoje também. Porque a pessoa que eu serei amanhã só será diferente se eu fizer alguma coisa hoje. Então o passado está no hoje, tão quanto o amanhã também. A pessoa que eu serei amanhã está aqui no agora, nesse processo de autoconhecimento, no processo de descoberta de quem eu posso ser. Quais são as minhas potencialidades? Quais são as minhas capacidades? Como é que eu aprendo? Como é que eu converso? Como é que as pessoas me enxergam? Elas me enxergam como uma pessoa reativa, amorosa, elas me enxergam como uma pessoa dura, carinhosa. Além do espelho, o outro também é um bom instrumento para descobrirmos quem nós estamos sendo e quem nós queremos e poderemos ser. Então, dito isso, eu já até trouxe essa passagem para vocês, mas eu gostaria de finalizar justamente com uma passagem de Emmanuel, né? Uma psicografia de Chico Xavier, que ele diz, resumindo toda a nossa conversa aqui de hoje, que nós somos semente. Ele diz que em nós reside uma semente, e essa semente se tornará um tronco benfeitor. É um processo, a gente ainda está germinando. E quando nós germinarmos, nós teremos a capacidade de alcançarmos muitos outros corações. Essa minha prima pensou que não estava tendo a capacidade de alcançar corações, nem que fosse o suficiente para vencer. Só que ela não sabe que alcança todos os dias o meu coração. As dificuldades dela são para mim pílula de ânimo para enfrentar o dia. Porque ela nunca desistiu. Então, ela é um exemplo para mim. Ela é um preceptor, é um guia de força, mesmo diante das dificuldades. Então, que nós tenhamos ao nosso lado pessoas que nos motivem, que nos incentivem, que nos façam buscar a melhor pessoa que nós podemos ser. Porque nós podemos ser mais, nós podemos ser melhores.
E o fim de nossas vidas não é a morte, é a vitória, o triunfo ao lado do Pai. É isso, agradeço a atenção de vocês e a gente vai agora para a prece final, então a gente vai para o passe. Muito obrigada. Pelas reflexões maravilhosas, nós possamos nesse momento fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui sendo nutridos, por essas palavras benditas que nos inspiram o bom ânimo, a força e a vontade de vencer e ser melhor. Que Jesus possa nos acompanhar até os nossos lares, que Ele também esteja conosco no momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Quem está em tratamento, não esqueça de pedir na recepção. Marque meu nome para eu saber que já estou finalizando o meu tratamento. Tudo bem?